Agora sim a gente fala sobre a reforma ministerial, assunto que a gente já tem falado bastante aqui no Jornal Jovem Pan há alguns dias. O governo federal vem preparando a reforma ministerial e, para repercutir isso, um convidado agora, o deputado Sóstenes Cavalcante, conversa ao vivo conosco. Deputado, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Brau, boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan e os ouvintes também dessa rádio e TV que informam todos nós, os brasileiros, de maneira muito equilibrada e democrática. Ô, deputado, e qual é a situação de momento da reforma? O senhor que está aí acompanhando de longe, né, mas em contato com colegas parlamentares, o que é que nos diz? Parece que chegamos a um impasse, né? O governo parece disposto a encaixar o PP e o Republicanos, né, que são os dois partidos que pleiteiam a entrada, mas não sabe bem onde, já anunciou que vai criar mais um ministério, mas não consegue reacomodar os outros ministros que já estão lá. Será que há o risco de que nem aconteça essa reforma ministerial, deputado? Brown, eu disse desde o início do governo que o governo errou na sua composição ministerial. Contemplou em demasia o Senado por conta da eleição no início do ano disputada que houve ali entre Pacheco e Rogério Marinho e esqueceu da Câmara. Então, a composição ministerial já é um fiasco desde o início. E isso está provado. Passa o tempo, a base do governo na Câmara é uma base gelatinosa, uma base inconsistente, não dá o resultado. E agora tenta pegar parte do Republicanos e parte do Progressistas, que seus presidentes nacionais dizem que não são governo, não querem ser, não têm interesse em ser, ao mesmo tempo tem parlamentares que querem ser, são partidos aí que a gente conhece, não é? Tradicionalmente do centrão, e são partidos que não têm uma base ideológica muito consistente. Por conta disso é que se especula, e está muito conversado aqui na Câmara dos Deputados, que não é pessoas como André Fufuca, do Progressistas, Silvio Costas, do Republicanos de Pernambuco, seriam parte da composição ministerial dessa reforma que toda semana está saindo. E o governo fica patinando nessa reforma, diz que está pronto, diz que hora vai ser um ministério, outra hora vai ser outro, inventa-se e cria-se mais ministérios. Eu vejo que o governo está perdido, não resolveu ainda essa questão, o que, para nós que somos da oposição, ficamos aqui assistindo de camarote essa patinada do governo. Uma patinada constante que nunca chega a lugar nenhum e a reforma ainda não saiu. Mas espera-se que possa sair nos próximos dias. Ô, deputado, e caso ela aconteça, como é que o senhor imagina que vai ser o dia seguinte, né? Caso o governo consiga solucionar, abra espaço e nomeie os ministros do PP e do Republicanos, qual vai ser o resultado disso e a repercussão aí no Congresso Nacional? Significa que o governo vai ter facilidade em todas as votações, vai conseguir emplacar qualquer tipo de pauta sem muita dificuldade no Congresso, ou não é bem assim? O que é que o senhor projeta? Eu acho que facilita um pouco a vida do governo, não resolve seus problemas. Até porque o próprio governo sabe que progressistas e republicanos, na sua maioria, jamais serão base do governo. Eles serão oposição na sua maioria. Mas tem ali, em especial, parlamentares do Nordeste, desses países e de alguns outros lugares que, por interesses, sejam eles municipalistas ou por interesses estaduais, eles fazem questão de ter alguma sintonia com o governo. Mas isso não quer dizer que a oposição se restringirá tão somente ao PL, que é o meu partido. Nós temos ali eu digo que no mínimo a metade do Progressistas e a metade do Republicanos, eles são ideologicamente oposição ao atual governo, independente se um ou outro membro estiverem na sua composição. E o governo sabe disso. O governo que está querendo é consolidar um pouco seus votos para ter um pouco mais de tranquilidade na Câmara, que até agora não teve. O que o governo conseguiu aprovar na Câmara até o presente momento é fruto da elegante condução na Câmara dos Deputados por parte do nosso presidente, o presidente Arthur Lira, que, pelo bem do Brasil, tem sido financiador de aprovação de algumas matérias de interesse do governo. Quando o Arthur Lira não entra nesse jogo, o governo não consegue aprovar. Então, a gente tem que ser justo, esses méritos são do presidente Arthur Lira e não do governo. Se o governo conseguir fazer essa nova composição ministerial, ele vai melhorar um pouco, não vai resolver definitivamente seu problema, porque o problema do governo é que tem um Congresso que, majoritariamente, ele é conservador, ele é de direita.
Lógico que tem muita gente desses partidos de centro que buscam uma composição até por sobrevivência política, o que a gente entende da oposição. Mas nós da oposição vamos continuar firme e o governo não vai ter moleza mesmo com essa reforma ministerial. Ô, deputado, como o senhor falava, né, o PP e o Republicanos não são unanimidade, não há unanimidade dentro desses dois partidos. Há muitos parlamentares que não estão satisfeitos com essa entrada no governo Lula. O senhor é do PL, partido que, por enquanto, continua livre dessa tentação, né, dessas ofertas aí de entrada no governo. O PL trabalha com a possibilidade até de receber parlamentares vindos do PP e do Republicanos que estejam insatisfeitos com essa entrada no governo Lula. E ainda falando sobre essa relação do PL, o senador Randolfo Rodrigues disse que o governo está de braços abertos ao PL. Bom, o Randolfo Rodrigues, de vez em quando, gosta de fazer piada, é muito típico dele. É um senador que eu tenho uma boa relação pessoal, mas isso é uma piada. O PL é oposição, será oposição do primeiro ao último dia, mas também sou muito franco. Nós temos ali uns 20 deputados federais, em especial dos estados do Nordeste, que têm alguma simpatia. Essa questão de migração de partidos, Brau, isso só vai acontecer quando nós tivermos uma janela partidária, o que ainda não é realidade. Nós temos no Progressista, no Republicanos, que são dois partidos que iriam para a base, no União, que já tem ministérios, temos no PSD parlamentares que querem ser da oposição. Quando acontecer essa janela partidária, eu acho que nós do PL, que somos hoje o maior partido do Brasil, vamos crescer ainda mais. Porque é bem possível que a gente perca aí uns 20 parlamentares que tenham vontade de ser governo. Mas nós vamos ganhar, no mínimo, de 40 a 50 parlamentares de outros partidos que têm vontade de ser oposição, que vão cerrar fileiras com o PL. Mas isso só deverá acontecer na janela partidária. Eu não acho que nem PL, nem os outros partidos vão expulsar parlamentares agora. Não é uma decisão inteligente dos presidentes partidários fazerem isso neste momento. Nós vamos ter que aguardar uma janela que deverá acontecer ou na próximos 6 meses antes da eleição municipal, numa mini reforma eleitoral, ou já lá 6 meses antes da eleição de 26, que normalmente são os períodos de janela já tradicionais. Perfeito, é a análise do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Esteve com a gente aqui nessa noite de sexta-feira no Jornal Jovem Pan. Obrigado, viu, deputado, pela gentileza. Bom final de semana. Obrigado, Victor Brau. Obrigado a todos os telespectadores. Bom fim de semana a todos vocês.